Olá, turminha do segundo ano, vamos com a nossa aula de História. E o assunto de hoje é africanos. Nos capítulos anteriores, nós estudamos como foi o processo de formação do nosso país, como tudo começou. Como vocês sabem, os primeiros habitantes foram os índios, depois se instalaram os europeus e posteriormente os africanos. E o que vem a ser africanos? É um termo designado às pessoas que têm origem da África, ou seja, que nascem na África. Nós caracterizamos pela cor da pele negra, porque a maioria dos países da África prevalece essa cultura das pessoas de pele negra. Estas duas últimas fotos retratam como foi a realidade dos negros, ou seja, do povo africano aqui no Brasil. Porque ao chegarem aqui, eles simplesmente foram tratados como mercadorias. Eles foram tirados de suas terras, de suas origens, sua cultura, arrancados e obrigados a estarem aqui a fim de servirem aos grandes fazendeiros, donos de terras. Bom, como eu falei, africano é aquele que nasce na África. E África, por sua vez, é um continente que está no nosso planeta Terra. Esse continente abriga vários países. Como eu falei, o povo africano, ao chegarem nas terras brasileiras, não foram bem recebidos, não tiveram uma recepção calorosa, mas sim uma recepção que para eles se tornou pesadelo, porque como eles foram tirados de sua terra, de sua origem, foram traficados e aqui serem escravizados, eles tiveram suas vidas transformadas num verdadeiro tormento. Se tornaram escravos. Viviam uma péssima condição de vida. Os escravos, no caso os africanos, por qualquer razão ou até mesmo sem motivo algum, se aos olhos dos feitores, dos donos das terras, eles não estivessem fazendo um bom trabalho, ou se pelo menos dessem uma pausa, eles simplesmente iam para o chicote. Eram chutados, pisoteados e costumavam ir ao pelourinho quando algum escravo se tornasse rebelde, começasse a enfrentar tanto
os trabalhadores, aqueles que eram pagos para supervisionar os trabalhos dos escravos, que em caso de mau comportamento, ou até mesmo sem alguma razão, como eu falei agora há pouco, eles iam para o chicote, eram chicoteados, humilhados, xingados, e aquele escravo que era considerado rebelde ia para o pelourinho, que é essa forma aí que vocês veem, um cabo, ele era amarrado, tinha sua roupa praticamente toda tirada ou ficava completamente despido e apanhava. Alguns apanhavam até a morte, outros ficavam gravemente machucados, feridos. Como os escravos eram excluídos, destratados, o seu local de dormida se chamava senzala. Era um espaço bem grande onde todos eles dormiam juntos, tanto homens, mulheres, crianças, idosos, escravos dormiam nesse grande espaço. E eles não tinham uma cama confortável, não tinha alguém para. Não, nessa época não existia ventiladores, nem ar-condicionados, então eles viviam uma péssima condição, aglomerados, doentes, machucados, e ainda mais nessa senzala, que era um local que eles descansavam ou dormiam, ou era um momento também para eles praticarem seus rituais religiosos, ou o momento deles se alimentarem, mas a condição era péssima e bastante precária. Lembrando também que ou eles dormiam no chão ou improvisavam a cama por folhas, palhas. Era essa a dormida dos escravos. Quando tinha algum escravo que se rebelasse contra o modo de vida, a forma que era tratado, que era exposto, eles, muitos deles se revoltavam e costumavam fugir. E a pessoa indicada para caçá-los era o capitão do mato. O capitão do mato vivia só para isso, para caçar os escravos fujões. E diante do que eles viveram aqui no nosso país, como eu falei, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, como os demais povos, eles deixaram seus legados, sua herança, que ainda hoje está presente em nosso meio. No caso, a alimentação. A alimentação dos escravos era regrada, limitada. Eles costumavam comer restos de comidas dos donos das fazendas.
Então, diante dessa forma, eles criaram pratos que ainda hoje fazem parte da nossa culinária, que é a famosa feijoada, o cozido e o vatapá. Outra contribuição dos africanos foi as danças e as músicas em ritmos de tambores. Aquelas danças com movimentos bem abertos, bem dançantes, que usa o corpo, a cabeça, e ao som de tambores tem origem africana, como também a religião. Os africanos tinham sua respectiva divindade. Porém, ao chegarem no Brasil, eles fizeram uma fusão, ou seja, aliaram suas crenças aos costumes da Igreja Católica. Algumas divindades africanas são também usadas pela Igreja Católica, mas também eles possuem suas seitas, suas religiões. As mais conhecidas são o Candomblé e a Umbanda, que fazem parte, que retratam, na verdade, elas retratam a cultura africana, que é uma forma de invocar os deuses da África, entre outros. Então, meus amores, é isso. Hoje nós vimos sobre o povo africano, lembrando que eles ajudaram na formação do povo brasileiro. E eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!